Muitos dos presos não têm sequer certidão de nascimento. Então nós vamos identificar, vamos levar a documentação a esses cidadãos. O juiz, à luz do caso concreto, poderia eventualmente optar pelo exame criminológico antes de decidir pela progressão. Comprovado pela prova dos autos o desconhecimento pelo denunciado sobre a falsificação do documento utilizado em sua prestação de contas eleitoral. Conselho Nacional de Justiça determina o afastamento imediato da desembargadora do Tribunal de Justiça e presidente do TRE de Mato Grosso do Sul, Tânia Borges. Olá, boa noite. Boa noite para você. Ministros do Supremo Tribunal Federal negam recurso de preso que questionava exigência de exame criminológico para passar a um regime aberto. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão da segunda turma do STF. Veja na reportagem. Em setembro do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski negou reclamação apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo. No caso, o juiz solicitou exame criminológico para avaliar o pedido de um condenado que queria a progressão de regime para o aberto. Segundo a Defensoria, essa é uma prática comum do magistrado sem analisar cada situação individualmente. Na sessão, os ministros negaram o recurso e consideraram que não há ilegalidade no pedido do juiz. Depois da alteração da lei de execução fiscal, muitos passaram a arguir que o exame criminológico não seria mais possível. No passado, antes da alteração, ele era obrigatório, antes da progressão de regime. Depois eu entendi que não era mais obrigatório, mas facultativo. O juiz, à luz do caso concreto, poderia eventualmente optar pelo exame criminológico antes de decidir pela progressão. O voto de Vossa Excelência vai ao encontro de um debate que já tivemos nessa segunda turma, inclusive quando ainda não havia assumido a presidência o eminente ministro Dias Toffoli, e naquela oportunidade eu havia posto em destaque esta questão acerca das especificidades do caso concreto, e o voto de Vossa Excelência já foi naquela direção, coerente com o que o eminente relator está trazendo hoje ao colegiado. Portanto, eu acompanho integralmente o voto. Agora, diante da nova lei de execução penal, né, a questão está se recolocando e eu estou subscrevendo o voto de Vossa Excelência. Ainda na segunda turma, os ministros começaram a julgar recurso contra uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE de Santa Catarina, que cassaram o mandato de Paulo Roberto Exel, ex-prefeito do município de Brusque. Ele foi acusado de abuso de poder na distribuição de material institucional, divulgando realizações da prefeitura em número desproporcional ao de eleitores existentes na cidade. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que não houve ilegalidade na conduta do ex-prefeito, que teve como base a legislação que estava em vigor em 2012 e que permitia esse procedimento. A lei tinha que ser aplicada à luz da norma vigente aos fatos ocorridos, em que autorizava plenamente essa conduta na qual o prefeito, à época, incorreu. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. E na primeira turma do STF, os ministros absolveram o deputado federal Paulo Magalhães, acusado de crime eleitoral. Ao julgar a ação penal, a relatora, a ministra Rosa Weber, ressaltou que o parecer do Ministério Público era pela absolvição do parlamentar, por não haver elementos suficientes para configurar o crime eleitoral. Comprovado pela prova dos autos o desconhecimento pelo denunciado sobre a falsificação do documento utilizado em sua prestação de contas eleitoral, inexiste a possibilidade de responsabilização criminal. Manifestação da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação penal. O deputado federal Paulo Magalhães foi acusado de inserir informações falsas na prestação de contas da campanha eleitoral de 2010. Segundo a denúncia, o parlamentar teria indicado uma empresa como doadora de R$28 mil, mas não havia comprovação que a doação realmente ocorreu. Com o término das investigações, foi concluído que o valor era referente a serviços de propaganda.
Seguindo o entendimento da relatora, todos os ministros da primeira turma decidiram que não há provas suficientes que o deputado Paulo Magalhães realmente tenha cometido crime eleitoral. E, por unanimidade, o parlamentar foi absolvido. Os ministros julgaram ainda vários habeas corpus. Um deles trata do pedido de liberdade de uma mulher condenada a mais de 7 anos de prisão pelo crime de assalto à mão armada. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela aplicação de medidas cautelares. Já o ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Não estou conhecendo e não estou concedendo a ordem de ofício. O paciente está condenado a 7 anos de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo e associação criminosa armada, e após a decretação da custódia na sentença condenatória se encontra foragida. Voto seguido pela maioria dos ministros, que não julgaram o pedido feito no habeas corpus por entender incabível. E amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre os destaques da pauta. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Amanhã teremos uma pauta bem diversificada, mas direito do trabalho deve ser a grande atração, né? Inclusive, tem um tema que os ministros devem tratar sobre estabilidade do funcionário público. Confere? Exatamente, do empregado público, mais especificamente, William. Trata-se de um embargo de declaração, um recurso interposto contra uma decisão do Supremo proferida no ano de 2013, um recurso extraordinário, em que se busca esclarecer alguns pontos daquela decisão que foi tomada em 2013, em que o Supremo teria decidido que toda a demissão de funcionário, de empregado público, inclusive esses da empresa de Correios e Telégrafos, que gerou todo esse debate e essa discussão no plenário, deve ser motivada, ainda que houvesse uma demissão sem justa causa. Então, em caso de demissão imotivada, sem justa causa, a empresa de Correios e Telégrafos deveria motivar a sua decisão e essa teria sido a decisão do Supremo. No entanto, nesses embargos de declaração, que trata-se de um recurso que busca esclarecer algum ponto que seja omisso, contraditório ou obscuro, que tenha surgido alguma dúvida, ele vem justamente sendo proposto pela empresa de Correios e Telégrafos para buscar responder 4 questões fundamentais nesses embargos, que pode ser julgado amanhã, como de fato já teria sido apregoado na quinta-feira passada, mas o voto do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, ele disse bastante alongado. Os ministros acabaram preferindo cancelar o pregão da semana passada para transferir esse julgamento para a sessão plenária desta quarta-feira. Um primeiro ponto questionado, então, é saber se, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os empregados públicos, aqueles que são contratados por essas empresas públicas, mas que seguem o regime da CLT, possuem ou não estabilidade, assim como os servidores públicos estatutários, não é? Aqueles que, uma vez que passam no concurso público, depois de 3 anos de estágio probatório, passam a ter a estabilidade nos termos da Constituição, se eles teriam ou não quando contratados antes da emenda constitucional número 19 de 1998. Esse foi um dos pontos que foram tratados, que foi tratado no julgamento no plenário e que vem aqui sendo questionado nesse embargo de declaração. Um outro ponto é saber se, mesmo quando houver essa dispensa imotivada, é preciso que se abra um procedimento administrativo prévio para se apurar essa dispensa sem justa causa. Um outro ponto, saber se a reintegração desses empregados determinaria o pagamento retroativo da remuneração e ainda se ela se estende também a outras empresas públicas e demais sociedades de economia mista. Tá bom, Karina, obrigada. Amanhã você volta, então, porque você vai acompanhar, juntamente com o William, o direto do plenário e teremos aqui novamente a sua presença. Vamos ver se esse será um dos processos apregoados, já que nós temos quase 10 processos elencados na pauta. Esse é apenas um daqueles que estão previstos na pauta dirigida. Vamos aguardar os trabalhos do Supremo amanhã. Obrigado, Karina. Até amanhã. Até amanhã. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participa em Buenos Aires, na Argentina, do G20, a Conferência Judicial das Supremas Cortes, do grupo formado pelas 20 economias mais desenvolvidas do mundo. O ministro Noronha é o único presidente de tribunal que integra a comitiva brasileira. O Supremo Tribunal Federal está representado pela ministra Carmen Lúcia. Por telefone, direto de Buenos Aires, a jornalista Juliana Neiva tem mais informações.
Sobre o tema Justiça e Equidade, o presidente do STJ destacou que a sociedade brasileira espera que as instituições funcionem de forma sadia e equilibrada, garantindo os direitos e cumprimentos de deveres por todos, sem distinção. João Otávio de Noronha ressaltou ainda que, para conseguir isto, é preciso fortalecer e consolidar o Estado de Direito, que deve estar fundamentado sobre bases sólidas, resistentes ao tempo e às dificuldades da trajetória humana. O ministro também participou de outro painel, em que falou sobre o papel da justiça na luta contra a corrupção. A conferência J20 começou na segunda e termina nesta quarta, 10 de outubro. De Buenos Aires, Juliana Neiva, para a TV Justiça. Eleições 2018. O aplicativo Pardal recebeu mais de 35 mil denúncias de infrações eleitorais até agora. O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets, permite que o cidadão denuncie infrações durante o período eleitoral, atuando como fiscal no combate à corrupção. Desde que foi disponibilizado no fim de agosto até o término do primeiro turno, 35.023 denúncias foram recebidas por meio do aplicativo. O maior número de registros foi de propaganda eleitoral fora das regras estabelecidas. Depois, crimes eleitorais, outras irregularidades, compra de votos, uso da máquina pública em campanha e doações e gastos eleitorais. Quem fizer uma denúncia pelo aplicativo precisa informar o nome e o CPF para evitar o envio de informações falsas. Mas esses dados podem ficar em sigilo, basta escolher essa opção. Além disso, fotos, vídeos e áudios podem ser anexados ao sistema para comprovar as irregularidades. As autoridades responsáveis continuam apurando as denúncias enviadas. Na Justiça Eleitoral, 3.444 casos ainda estão em análise. E o Ministério Público ainda investiga 1.653 ocorrências. E você vai ver a seguir sessão plenária do CNJ. Conselho Nacional de Justiça determina o afastamento imediato da desembargadora do Tribunal de Justiça e presidente do TRE de Mato Grosso do Sul, Tânia Borges. Hoje, na sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, os conselheiros decidiram, por unanimidade, afastar das funções uma desembargadora do Mato Grosso do Sul e um juiz de Goiás. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral e desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges, é suspeita de infrações disciplinares. Segundo o processo, ela usou veículo oficial e escolta policial para libertar o filho Breno Fernando Borges Solon e levá-lo para uma clínica de tratamento de dependentes químicos. O relator, conselheiro Humberto Martins, votou pelo afastamento imediato da desembargadora e pela abertura de processo administrativo. Os fatos objeto das imputações acolhidas para instauração de processo administrativo disciplinar são de tal gravidade que lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas. Todos os conselheiros seguiram o relator. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ressaltou a necessidade do afastamento da desembargadora. Nós estamos no meio do processo eleitoral. Como se dá a presidência de um tribunal regional eleitoral nas mãos de alguém que estará respondendo, porque já foi decidido à unanimidade por esse plenário, pela abertura do processo administrativo disciplinar. Os conselheiros ainda mantiveram o afastamento do cargo do juiz de Goiás, Eduardo Luiz Rocha Cubas, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele é suspeito de abuso de poder e violação de direitos funcionais. De acordo com o processo, o juiz informou ao comando do Exército que mandaria recolher urnas eletrônicas para os militares fazerem perícia nos aparelhos. Utilizar de sua posição de magistrado, abre aspas, para atingir objetivos no sentido de inviabilizar a realização das eleições, manifestar-se em vídeo divulgado na rede mundial de computadores com conteúdo político partidário, inclusive
postado, inclusive, de frente ao prédio do próprio Tribunal Superior Eleitoral. O relator, que já havia determinado o afastamento do juiz no último dia 28, manteve a decisão e foi seguido pelos demais conselheiros. O cônjuge sobrevivente tem direito de permanecer no imóvel em que residia o casal, mesmo se for proprietário de outros bens. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O direito real de habitação está previsto no Código Civil. Assegura moradia vitalícia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que resida na propriedade do casal e deseje preservar o usufruto sobre o imóvel. Quando falece um cônjuge, seja do sexo masculino ou feminino, quando é casado em comunhão universal de bens, ele tem direito a 50% do patrimônio. Isso, vamos supor, ela não tem direito à herança, ela tem direito à meação do patrimônio, aquele patrimônio que ela conquistou. Então, ela tem direito a 50% e os outros 50% vão ser divididos entre os outros herdeiros. Aqui no STJ, o direito de moradia de cônjuge sobrevivente foi discutido pela terceira turma durante o julgamento de recurso que questionava o direito real de habitação quando o cônjuge ou companheiro possui outros imóveis. O caso teve origem no Rio de Janeiro, onde, diante de união estável reconhecida, a companheira sobrevivente manifestou o desejo de permanecer no imóvel que era do casal. A inventariante buscou a justiça pedindo reintegração de posse e questionou a permanência da viúva. Foi alegado que ela possuía outros imóveis e, por isso, não teria direito de continuar na casa. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que nenhum dos dispositivos legais impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente e que a única referência é quanto à necessidade de que o imóvel seja o único daquela natureza a inventariar. De acordo com o relator, a legislação protege interesses mínimos de quem passou pela perda da morte do cônjuge ou companheiro e permite que o sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar em que residia ao tempo da abertura da sucessão, como forma de concretizar o direito à moradia e também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência do vínculo afetivo e psicológico. E o que a jurisprudência vem consagrando? O direito ao social, vem a proteção da família, dessa pessoa. Ela já perdeu o companheiro ou a companheira e aí vai perder aquela segurança do lar de referência. Essa segurança do lar de referência é muito mais do que a segurança física do imóvel. Os ministros da terceira turma negaram o recurso especial, garantindo assim o direito real de habitação da viúva no imóvel em que residia o casal. E daqui a pouco, acordos de cooperação sobre o sistema penitenciário. Muitos dos presos não têm sequer certidão de nascimento. Então nós vamos identificar, vamos levar a documentação a esses cidadãos. O Conselho Nacional de Justiça assinou nesta terça-feira acordos de cooperação sobre o sistema penitenciário e os direitos humanos. Foram assinados 3 acordos. O primeiro deles é o de cadastramento biométrico de todos os presos brasileiros. Hoje o país tem 726 mil detentos, a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com a implementação do cadastro, o Conselho Nacional de Justiça e os demais órgãos que participam do acordo querem garantir direitos civis dos presos, melhorar o controle sobre as penitenciárias e possibilitar o acesso a informações, como, por exemplo, o tempo de pena a ser cumprido. A previsão é de que o sistema comece a operar primeiramente em Alagoas e na Bahia. Com isso, nós teremos a certeza de que o indivíduo é um só, ou seja, esse cidadão não vai poder depois, no futuro, se passar por outra pessoa. E temos também a documentação. Muitos dos presos não têm sequer certidão de nascimento. Então, nós vamos identificar, vamos levar a documentação a esses cidadãos. E faremos um convênio com o TSE para a utilização do software da biometria. Após a assinatura do primeiro acordo, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, apresentou informações sobre o sistema penitenciário brasileiro aos conselheiros do CNJ. Ele afirmou que o país tem 368 mil vagas nos presídios, mas quase o dobro de detentos, e que além das pessoas já presas, ainda há 568 mil mandados de prisão em aberto. O segundo acordo de cooperação assinado abrange esta área.
A meta é melhorar a justiça criminal, a execução penal, inclusive com a aplicação de medidas alternativas, além da integração dos órgãos e gestão das informações. Servirão para você estruturar as centrais de penas alternativas e também fazer a digitalização dos processos judiciais para que você saiba onde e como um preso cometeu o crime, em que lugar, quem é ele e, sobretudo, todos os dados necessários para informar a justiça criminal e a segurança pública. Reabilitação e educação dos presos, além da garantia do devido processo legal, são preocupações do Conselho Nacional do Ministério Público. Que todos nós queremos é que as pessoas condenadas cumpram a sua pena, mas voltem de forma sadia para a vida em sociedade. É preciso apostar na ideia da reabilitação do preso, da educação do preso, para que ele volte reabilitado para o bom convívio social. O Conselho Nacional de Justiça também assinou, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, um acordo de cooperação sobre a adoção tardia, combate à tortura e à violência contra crianças, além de outros direitos. Os investimentos para implementar as 3 medidas são de 90 milhões de reais. Esses avanços só estão sendo possíveis justamente em razão desse perfil de diálogo, de debate e de uma pauta comum. E através desse discurso, desse diálogo, nós estamos conseguindo avançar nessas pautas. Vamos voltar a falar de eleições gerais. Representantes da Organização dos Estados Americanos, a OEA, acompanharam pela primeira vez uma eleição no Brasil. Eles ficaram impressionados com todo o nosso processo eleitoral. A eleição em primeiro turno foi segura e transparente, segundo a Organização dos Estados Americanos. A missão, que pela primeira vez acompanhou as eleições no Brasil, foi formada por 41 pessoas de 18 países. Os observadores se distribuíram por 12 estados e pelo Distrito Federal. Além disso, a OEA também acompanhou a realização do pleito brasileiro em 6 países. A missão saluda o esforço logístico humano y capital realizado para permitir que los brasileños en el exterior pudieran votar. A missão observou ainda a instalação das urnas e a impressão das erésimas, que são os extratos retirados ao ligar a urna. O documento confirma que o equipamento não possui nenhum voto computado. Mas a verificação do sistema eletrônico de votação não ocorreu apenas no dia da eleição. A OEA acompanhou o processo da urna desde o início do ano. No dia da eleição, os observadores da OEA visitaram 390 mesas de votação no Distrito Federal e em 130 cidades de 12 estados. A missão também se fez presente na sala de verificação aqui do TSE e no Centro de Comando e Controle das Eleições. O vice-procurador-geral eleitoral destacou a lisura do pleito ressaltada pela OEA e falou sobre o trabalho de apuração realizado sobre as notícias falsas divulgadas nas redes sociais. Parte desse problema que algumas pessoas dimensionam em grande tamanho tem que ser também subdimensionado em outro aspecto. Grande parte dessas notícias circulavam para quem já as esperava. Ou seja, circula entre pessoas que já tinham um viés de confirmação daquela ideia. Quem defende uma certa coloração, uma certa ideia, recebe notícias do lado oposto e vice-versa. O que diminui a potencialidade desse tipo de desinformação afetar as decisões das pessoas. Outubro Rosa. Hoje teve um bate-papo sobre a prevenção do câncer de mama aqui no Supremo. As representantes da Associação Conamama comandaram os trabalhos. Elas fazem parte do primeiro time de remadoras mastectomizadas do Brasil. Mulheres que perderam o seio. Elas falaram sobre a importância da prevenção e do esporte na vida de cada uma. União que mudou várias histórias. A reportagem completa você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, a repórter Fernanda Porto. Oi, Fernanda, boa noite. Conta pra gente as últimas.
Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. A gente começa o giro falando que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas aéreas não podem cancelar o bilhete de volta, mesmo que o passageiro não tenha comparecido ao voo de ida de um destino. O entendimento é de que, ao cancelar o bilhete sem consentimento do passageiro, configura prática abusiva por violar o Código de Defesa do Consumidor. Mudando de assunto, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, determinou a instauração de pedidos de providência contra 2 desembargadores e 3 juízes. Os magistrados teriam manifestado de forma pública posicionamento político, descumprindo assim recomendação do CNJ referente às eleições 2018. Agora, mudando de assunto, uma notícia boa. Para acelerar o processo de adoção em Maceió, a Justiça está realizando audiências itinerantes. A ideia é agilizar o trâmite de processos que envolvam principalmente situações de maus tratos e abandono de crianças e adolescentes. O giro fica por aqui, você em casa já sabe, mas sempre vale ressaltar. Para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.